Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Esse vídeo aqui vai para a playlist de telescópios para iniciantes, onde eu vou falar aqui sobre uma sopa de letrinhas que é 1.25 polegadas, 2 polegadas, M42, M48, enfim. Existem aqui alguns termos que para quem está começando é um pouco complicado, mas nesse vídeo eu vou tentar explicar o melhor possível, até baseado no meu conhecimento. Ficou interessado? Continue no vídeo após a vinheta. Para a gente falar aqui, vamos dividir basicamente em três partes esse vídeo. A ideia é ser um vídeo curto, tá? Embora meus vídeos não sejam tão curtos assim. Primeiro ponto que a gente vê de uma forma comum, quem, por exemplo, está adquirindo o seu primeiro telescópio, é uma medida de 1.25 polegadas e de 2 polegadas, tá? Isso aonde? No focalizador. O que é o focalizador? O focalizador é justamente onde eu vou colocar, por exemplo, as minhas oculares, eu vou colocar uma câmera, que seja justamente onde a imagem vai ser formada e a gente vai conseguir ver essa imagem, tá? Hoje é bem padrão você ter 1.25 polegadas e de 2 polegadas. Porém, antigamente existia um modelo menor ainda, que acho que é 0.965, vamos falar 0.9 polegadas, que eram os modelos que existiam antigamente. Hoje em dia, você até vê em telescópios de baixo custo, aqueles telescópios que até quase parecem um telescópio de brinquedo. Então a gente não vai falar exatamente desse modelo aqui. Vamos focar no de 1.25 polegadas e o de 2, tá? 1.25 polegadas, por exemplo, é o do meu telescópio, né? O Skywatcher, que eu até vou deixar a imagem aqui, né? Ele geralmente é o focalizador, ele é até mais barato. Você utiliza ele principalmente com oculares, então aqui eu até trouxe alguns modelos de ocular. Por exemplo, essa é uma ocular aqui que o barril dela é de 1.25 polegadas. E é utilizado muito para o visual, como eu comentei. Tá? Existe o outro modelo que são o que? De 2 polegadas, né? Então, por exemplo, o tamanho da abertura aqui é uma de 2 polegadas. Vamos comparar, por exemplo, com o de uma 1.25 polegadas, olha a diferença de abertura. Consequentemente, o campo de visão vai ficar melhor, né? Você vai ter ali principalmente para câmeras, né? Quando você trabalha com câmera com sensor grandes, o de 2 polegadas é o recomendado, tá? Em termos práticos para quem está começando. Então, se o seu objetivo principal é um telescópio mais visual, e esse visual vai ser muito mais para planetas ou até a Lua, 1.25 polegadas é o suficiente, tá bom? Porque geralmente para planetas você vai precisar de oculares que tem uma distância focal curta para ter uma magnitude grande. Eu já falei isso sobre o vídeo de oculares. Mas, por exemplo, essa daqui, de 6 milímetros. E a grande maioria, até as oculares caras, quando você trabalha com uma distância focal curta, geralmente é de 1.25. Não faz tanta diferença de 2 polegadas. O de 2 polegadas vai ser melhor, por exemplo, para oculares de distância focais grandes, acima de 30 milímetros, por exemplo. Tá? Porém, se o seu foco é astrofotografia, aí certamente o de 2 polegadas ele vai ser melhor, tá? Por alguns motivos. Como eu disse, o sensor da câmera, então você vai ter 2 polegadas, você vai pegar menos, que a gente chama de vinhetagem. Até vou deixar uma imagem aqui explicando o que é vinhetagem, que são essas bordas escuras. O de 2 polegadas também, quando você entra no hobby um pouco mais sério, você vai querer comprar, por exemplo, um corretor de coma para um refletor, ou um flattener, um redutor para um refrator. Hoje, basicamente, os de qualidade são só para telescópios de 2 polegadas e assim por diante. Mas aí, você como iniciante, talvez venha a primeira dúvida. Tudo bem, Ger, posso até comprar um de 2 polegadas, mas e se eu tenho oculares de 1.25, como eu utilizo na de 2 polegadas? Que justamente são os adaptadores. Então, vai ter vários adaptadores.
eu diria que 100% dos casos de telescópios que vem com focalizador de 2 polegadas, ele já vem junto um adaptador para 1.25 polegadas. Então você simplesmente usa esse adaptador e trabalha com a sua ocular ou com a sua diagonal de 1.25 polegadas que você vai conseguir trabalhar normalmente. Então a primeira dica fica aí. Se for seu primeiro telescópio, aí qual que é o ponto que você quer fazer, tá? Claro, se você tiver condição, budget para ir para um de 2 polegadas, é sempre melhor, ok? Então, esse é o primeiro ponto quando a gente está falando mais ali em termos de telescópio, principalmente para quem está começando. O segundo ponto é quando você já está indo para um modo mais de astrofotografia, que você já está querendo já utilizar, por exemplo, câmera DSLR, ou utilizar até mesmo uma câmera dedicada, tá? Aí você vai certamente ver outros termos, então aí vai surgir comumente o M42 e o M48. Então, além de 1.25 polegadas e 2 polegadas, você fala, agora eu já entendi, já aprendi tudo. Aí vai vir outros termos que é o M42 e o M48, que nada mais são que são medidas também, são as mesmas medidas, mas aqui é muito mais falado em relação à rosca, tá? Vamos começar então, por exemplo, com o M42. O M42, um bem comum de se usar, é quando você está com a DSLR, tá? Então eu vou até deixar uma imagem aqui, mostrando aqui o adaptador. Então quando eu vou, por exemplo, conectar uma câmera DSLR no telescópio, você basicamente tira a lente, você não precisa da lente dela, e aí você vai precisar justamente desse adaptador, que é um adaptador aí chamado T2. Na verdade o M42 também é chamado de T2, né? T2 Ring normal, que aí é justamente essa entradinha aí, essa rosca M42, que vai ser a rosca que a gente vai utilizar justamente nos telescópios, tá bom? Tem até um shorts aí, busca no canal, esse daí são imagens do meu shorts. Então, e aí aonde eu uso, por exemplo, a M42? Então, no caso, vamos supor, dessa DSLR, eu fui lá e peguei a M42. Eu não tenho mais a minha DSLR, mas eu tenho aqui a minha câmera dedicada, aqui, a Toptec. Essa entrada aqui é uma M42, tá? É a mesma coisa ali do vídeo que eu fui lá e coloquei ali o anel T2 Rings. Então, com esse cara, eu posso fazer o quê? Ligar no telescópio, no meu focalizador. Então, se eu tiver um focalizador de 1.25 polegadas, eu tenho duas alternativas. Alternativa 1, usar aqui um adaptadorzinho que sai de M42, rosca M42, para o barril de 1.25. Normal. Você vai lá, coloca, prende, ok? Eu até trouxe a ponta aqui do focalizador. Você vem, coloca aqui. Deixa eu só soltar o cara. Coloca aqui e prende os anéis aqui, ó. Tá. Então essa é a alternativa número 1. A alternativa número 2 é o seguinte, eu vou tirar esse cara para vocês verem. Geralmente nos telescópios de 1.25 polegada, que é esse meu cara aqui, tá? Então o focalizador dele é de 1.25, mas que eu falei, o M42 na verdade é a rosca. Então aqui ele tem uma rosca M42, no caso aqui é macho e aqui é M42 fêmea. Então eu posso simplesmente vir aqui também, ó, e juntar. Deixa eu mudar de braço aqui. Opa. Então eu posso juntar também, tá? Então, enfim, para quem está começando, pode usar um adaptador ou pode também usar diretamente no seu focalizador de 1.25 polegadas ali, que é a rosca M42. Se você perguntar qual que é a melhor, acho que tem vantagens e desvantagens, né? Se você prender direto a vantagem que ele vai ficar mais firme, isso é claro. Mas a desvantagem é que você não vai conseguir mexer na rotação dele. Às vezes você coloca o campo de visão ali, ele fica meio torto na imagem, alguma coisa assim, você não consegue mexer. Com esse cara aqui você vai lá, rosqueia e mexe o que você quer. Vou ser bem honesto, na DSLR eu usava sempre esse cara aqui porque eu conseguia mexer ali no campo de visão. DSLR é uma câmera APS-C, é grande ali, eu conseguia mexer. Nesse cara aqui eu fiz um teste só.
Sensor quadrado, então meio que a direção ali não fazia tanta diferença. Então eu acabei, quando eu fiz o teste, eu acabei ligando aqui, tá? Então aqui eu mostrei, por exemplo, uma M42 para um focalizador de 1.25. E agora, por exemplo, uma M42, novamente, supondo aqui que aqui seja uma DSLR, ou seja essa câmera mesmo que sai M42. E eu tenho um focalizador de 2 polegadas, que é o mais comum. Aí você também tem os adaptadores, que é esse cara aqui que eu falei. Então ele sai, é uma ponta M42 para uma ponta 2 polegadas ou M48. Já estou até falando da M48 também. Então aí eu venho aqui junto, né? Peguei esse cara aqui e vou lá e plugo ele dentro do meu focalizador de 2 polegadas. Tá? Quando a gente está falando de adaptadores também de astrofotografia, a gente está muitas vezes falando de extensores, né? Porque às vezes você tem que ter um carinha chamado backfox. Não vou explicar exatamente o que é backfox, mas às vezes você precisa ter um espaçamento maior entre a câmera, tá? E o focalizador. Então aí você acaba comprando ou vem junto extensores. No meu caso aqui dessa câmera, até cheguei já a mostrar, eu tenho 2 extensores. Então eu tenho aqui um M42 fêmea para um M48 macho, tá? Esse daqui, por exemplo, ele vai ser exatamente igual esse, mas ele é mais curtinho, né? Esse daqui é de 16,5 milímetros. E eu tenho um outro aqui que é M42 macho para M42 fêmea, tá? Que é justamente que eu vou usar aqui, por exemplo, para... Eu faço aqui essas extensões, essa aqui eu venho, coloco na câmera e sai aqui um M48, ou seja, 2 polegadas. Então já adiantando, o M42 é muito mais focado ali, que também é conhecido como T2 Ring, e o M48 ali é a rosca geralmente de 2 polegadas, tá bom? Deixa eu já deixar guardando aqui. Então, isso daí, quando vocês começam a entrar no mundo de astrofotografia, vocês vão pegar mais esses 2 termos aí, M42 ou T2 e M48. Mas, novamente, eles ainda continuam relacionados a 1.25 e 2 polegadas. E aí vai chegar o terceiro eu vou vir aqui por computador, né, para mostrar um pouquinho para você, que são os filtros. Aí, cara, você tá lá, tá melhorando, você tá evoluindo, tomando um cafezinho, tô gravando bem cedo aqui antes do serviço. E aí você vai comprar filtros. Aí você vai lá ver filtros, aí você fala, pô, legal, então eu posso ter filtro de 1.25 polegadas e posso ter filtros de 2 polegadas, né? Baseado ali na minha câmera, no meu focalizador. Não. Você vai ter uma outra classificação de filtro. Tem até mais, mas vamos falar uma outra aqui que é chamada de 36 milímetros desmontado. Então tem essa palavra desmontado também. Isso daqui já é muito mais avançado, já é para pessoas que estão fazendo astrofotografia de céu profundo de uma forma muito mais séria. São pessoas geralmente que já trabalham com câmeras monocromáticas e precisa de filtros, filtro RGB, filtro SHO, né, que é a Rubble Palette. São pessoas que já têm, por exemplo, um filtro, uma roda de filtro, tá? Ou então pode até ter aqui um filter draw igual esse daqui, tá uma gaveta de filtro, mas aqui eu tenho que ficar trocando manualmente. Geralmente ele vai ter uma roda de filtro. Então você é uma pessoa que está muito mais avançada, que já gastou muito dinheiro no hobby. Por exemplo, eu não cheguei nesse nível ainda, né? Eu quero chegar, mas eu já começo a estudar. E aí você vai chegar justamente nesse de 36 milímetros. Deixa eu agora vir para o computador. Vamos até pegar aqui na Photon Astro. Esse aqui, por exemplo, é um conjunto SHO, que é um exemplo, tá? Peguei qualquer um aqui. Que esse aqui é a Hubble Palette, tá? Que é H-alfa, oxigênio 3 e o S aqui, que é o enxofre. Acho que é o enxofre, né? E aí, quando você vê as opções de compra, você tem a 1.25, foi o que eu comentei. A de 36 milímetros e a de 2 polegadas, tá? E a 36 milímetros é que a gente chama de 36 milímetros desmontado. Então vamos entender um pouquinho aqui. Por que eu tenho um cara no meio desses dois aqui, né? Simplesmente pelo fator
que é extremamente importante dentro de astrofotografia, que é o custo, né? Quanto maior o filtro, o custo é muito maior. Vamos pegar um exemplo de 1.25, nesse caso aqui, né, Optolong, custa, vamos falar, R$ 2.300. Se eu pego de 2 polegadas, R$ 2.900, ó, R$ 3.000, tá? Estamos falando de uma diferença muito grande, muito grande. E aí a gente estava até aqui, ó, de 2.300 para 3.000, né? Se a gente pega o de 36, eu estou no intermediário, 2.700. Longe de ser barato, mas é um pouco mais barato do que esses outros. E aí vocês viram a diferença? Que aqui ele não tem a bordinha. Quando a gente vem nesses outros, ele tem um encaixe. O encaixe que eu posso... Deixa eu até tirar aqui. Tá, já está o meu filtro aqui, né? Esse está o meu filtro de 1.25 polegada. Eu vou lá, eu consigo encaixar ele, certo? Os desmontados, vamos voltar aqui para a imagem, ele não tem essa borda, tá? Ele é praticamente só vidro. Ou seja, eu não consigo usar num cara desse. Eu tenho que usar em rodas de filtro que tem ali rodas de filtro que já são, que tem a entrada para 36 milímetros desmontado, tá? Mas por que então 36 milímetros? Eu comecei falando e parei, que era questão de custo. 1.25 ele vai ser muito legal, por exemplo, para câmeras, igual a minha aqui, que é uma câmera um sensor pequeno, 1.25 vai ficar bacana. Mas se eu já vou por um sensor maior, uma própria DSLR, né, que tem já um sensor APS-C, 1.25 já vai dar muita vinhetagem. Eu vou até ver se eu tenho ainda uma imagem minha, vou deixar aí a quantidade de vinhetagem que eu pegava na 1.25 com a DSLR. E aí qual que é a alternativa? É eu aumentar o tamanho do campo. E aí eu vou para quê? Para 2 polegadas. Só que 2 polegadas é muito caro e é até muito grande para um APS-C. A APS-C não precisaria de 2 polegadas, tá? Então aí você tem um intermediário que é o de 36 milímetros. Ah, quando eu devo usar o de 2 polegadas? 2 polegadas geralmente aí se você vai para uma câmera full frame. Aí se você vai para uma câmera full frame, né, que geralmente a full frame ele vai ter 41 milímetros de tamanho, 41 ou 44, não lembro. Aí sim, aí o 36 fica pequeno, né? Então é para isso. E isso é importante na astrofotografia, você saber, né, você se planejar quais são os equipamentos que você tem ou que você pretende comprar no futuro e você faz um planejamento até no seu orçamento justamente para comprar, né? Porque é caro, a gente sabe que é muito caro. Então é isso também, além do 1.25, 2 polegadas, M42, M48. Esses são os mais comuns, tá? Tem M39 também, que é muito mais para lente. Tem até o de 50 milímetros também para filtro, enfim, mas são outros menos comuns. Aqui é só para você ter uma visão. Parece bastante coisa, é uma sopa de letrinha, mas no final ali tá tudo muito correlacionado com 1.25 e 2 polegadas e principalmente o que você quer no futuro. Tá certo? Gente, era isso que eu queria falar. Esse era um vídeo para ser um pouquinho mais curto, mas acho que eu falei demais para variar. Espero que vocês tenham gostado, dúvidas, comentários, até sugestões aí, deixa aí na descrição do vídeo, pode me chamar no Instagram. É isso, pessoal, abraço e clear skies.